Bom dia, pessoal. Quem não lembra do primeiro namorado? A primeira namorada, o primeiro dia de aula, o primeiro carro, a primeira casa, o primeiro objeto que você tanto sonhava, que você conseguiu comprar, o primeiro tênis. Quem que não lembra, né? Quando a pessoa queria muito. Quando a pessoa queria muito alguma coisa que ela ia lá e conseguia aquilo que ela estava querendo, que ela nunca teve. Que ela nunca teve na vida dela. Então ela ficava alegre, ficava satisfeita, sabe? E que a alma dela transbordava de alegria, assim, quando ela conseguia, né? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o primeiro amor. A Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 2, a Bíblia fala assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. O título dessa mensagem é O Amor de Deus e a Rebeldia do Povo. Aí fala assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Deus falando com o profeta Jeremias. A Bíblia fala assim, ó: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso aqui foi o profeta Jeremias falando. Então, se você crê nisso aqui que está falando, sua vida muda. É isso que a Bíblia está falando. Falou assim, Jeremias falou assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém, pessoal, ele não está falando da cidade de Jerusalém aqui nesse caso. Nesse caso aqui, ele estava falando da cidade de Jerusalém. Mas hoje, Jerusalém é o mundo. Representa todas as pessoas da face da terra. Então, essa é a Jerusalém que ele está falando. Ele está falando para o mundo todo. É como Jesus no Sermão do Monte ensinava para os discípulos, para as multidões. Era isso aqui. Então, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Está vendo como é que isso aqui é forte? Então, você vê como é que é forte. E então Israel era consagrado ao Senhor, e era a primícia das suas colheitas. Todos os que os devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles. É isso que acontece quando a pessoa ela vive, o primeiro amor dela não é uma coisa, não é um objeto, mas porque você vê que quando ela compra um carro, compra uma casa, quando ela conseguiu o primeiro namorado, depois ela vai conseguir um segundo namorado, depois vai conseguir a segunda casa, depois vai conseguir um segundo carro. Isso o primeiro vai passar, mas vai ficar na lembrança o primeiro que ela teve. Mas quando Deus é o primeiro, é diferente de quando a pessoa tem um objeto, porque o objeto ela vai estar sempre querendo um objeto melhor, um objeto não quiser, nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela teve. Mas Deus é o contrário. Quando Deus se torna o primeiro amor da pessoa, ele preenche ela. Quando a pessoa faz dele o primeiro amor dela, ele preenche a alma dela, pessoal. O vazio. Porque mesmo a pessoa conquistando aquilo que ela tanto queria, o primeiro namorado, o primeiro carro, a primeira casa, mesmo assim ela continua com um vazio dentro da alma dela que não consegue ser preenchida com isso. Mas quando ela faz, quando ela encontra com Deus e faz dele o seu primeiro amor,
ela entende o que ele foi capaz de fazer por ela. Então ele vem e preenche a alma dela. Preenche a alma dela com gozo, com alegria. Ela vai se sentir a pessoa mais realizada do planeta. Porque o Espírito Santo, ele desce sobre ela. E é por isso que ele fala assim, é por isso que ele fala assim, então Israel era consagrado ao Senhor, era as primícias da sua colheita, assim como ela faz de Deus o primeiro, Deus faz o primeiro também dela. E ele fala, todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, quando uma pessoa está vivendo o primeiro amor, ela, de acordo com isso aqui, nesse mundo ela se torna uma pessoa intocável. Porque como ela fez, como a Bíblia fala no Salmo 91, fizeste do Altíssimo a tua morada. Isso é forte, pessoal. Isso é muito forte. Ele fala no livro de Apocalipse, lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então, quer dizer, quando ela faz de Deus o primeiro amor da vida dela, então ela quer cuidar disso. Ela não vai relaxar com isso. Ela vai querer agradar ele. Ela vai fazer de tudo para poder agradar ele. Para não entristecer ele. Então, quer dizer, o primeiro amor a gente faz assim. A gente quer cuidar. A gente não relaxa. A gente está o tempo todo pensando nele. Então, é assim que é o primeiro amor. E Deus, ele fala com... Tem um trecho aqui que ele fala com um pesar na alma. Porque o ser humano tem abandonado o primeiro amor que é Deus para se voltar para nada, né? Para nada, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que o diabo ele veio só para matar, roubar, destruir, mas a pessoa tem abandonado o primeiro amor para se agarrar com a morte. Olha bem. Aí ele fala que com pesar na alma, ele fala assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos neles mesmos. Então, com pesar na alma, ele fala, que injustiça acharam vossos pais em mim, para me abandonar, para virar as costas. Então, é isso é assim que Deus vê, pessoal. Deus, ele está procurando pessoas que querem fazer dele o seu primeiro amor. Pessoas que querem fazer dele o seu objetivo de vida, para que ele possa cuidar delas. Seja uma dessas pessoas. Busque a ele de todo o seu coração. Se entregue de corpo, de alma, de espírito. Tenha prazer em estar na presença dele, porque de repente a tristeza tem tomado conta da sua alma. O vazio, ser uma pessoa triste, vazia, angustiada. Então ele está querendo que... Mas quando a gente faz dele o nosso primeiro amor, isso some. Ele preenche a nossa alma. A vida, a verdadeira vida, ela vem sobre a pessoa que faz do Altíssimo a tua morada, como diz o Salmo 91. É forte, pessoal. Então para pensar. Leia aí Jeremias capítulo 2, na fala de quando Deus ele se lembra, como que Deus ele se lembra de uma pessoa. Então quer dizer, é assim que ele quer olhar pra gente. É assim que ele quer que a gente faça. E ele está procurando pessoas que querem fazer dele o seu primeiro amor. Tá bom, pessoal? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, isso é muito forte, meu Pai. Porque a gente vê que o Senhor é um Deus, meu Pai, infinito. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a terra, quando a gente olha, meu Pai, para as montanhas, para o mar, em tudo, meu Pai, a gente vê a sua grandeza, a gente vê o Senhor. Mas a gente vê um Deus, meu Pai, que ele se sente frágil quando se fala do ser humano. Ah, Espírito Santo. Meu Pai, então
Eu oro pela vida dessa pessoa. Cuida dela. Cuida dela, meu Pai. Que o Senhor possa encontrar espaço na vida dela para fazer morada nela. Que ela seja livre desse inferno, desse mundo, essa vida triste, angustiada, meu Pai. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima mensagem.